Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Seminário Café Cultural. Hoje a gente tem como convidado o Elias Budinho. Ele fez a graduação e o mestrado na Universidade Simão Bolívar, na Venezuela, e fez o doutorado em matemática na Universidade de Coimbra, em Portugal. Atualmente, ele se encontra em Paraná. Ele é professor adjunto na Universidade Federal do Paraná. Também ele tem alguns pós-doutorados aqui no Brasil, na Universidade Estadual Paulista, e tem na Universidade Técnica de Lisboa também. E ele trabalha na área de matemática aplicada. Então, seja bem-vindo, Elias. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E eu peço para todo mundo para manter os microfones fechados, por favor. Tá, obrigado, Cristina, né, e o Roberto, né, pelo convite. É uma pena, né, não poder fazer em pessoa, mas tudo bem. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a modelagem matemática de uma forma bem por acima, né, não vou entrar em muito detalhe sobre a matemática por trás, eu só vou mostrar para vocês algumas aplicações que eu conheço e algumas aplicações que eu estou trabalhando, né? Então, afortunadamente, eu estou supondo, né, que a gente tem aqui a nossa audiência, basicamente matemáticos, né? Então, eu não preciso vender muito peixe aqui de que a matemática é muito importante, né, para o desenvolvimento industrial e tecnológico, né? Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês são os motivos principais, né? Então, isso tem a ver com duas coisas, ou pelo menos do jeito que eu identifico, né? Primeiro, é a modelagem matemática, né? A modelagem matemática, de forma muito geral, né? É simplesmente o jeito como a gente faz a tradução, né? Das leis da física, da química, biologia, para equações ou para algum tipo de processo matemático algorítmico, né? Isso é a modelagem de forma muito geral. E depois você tem a simulação, que é quando você pega essas equações ou esses processos e você tenta achar algum tipo de solução de alguma coisa. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a modelagem matemática. Então, né, quando eu penso na modelagem matemática, eu penso primeiro, a primeira coisa que chega na minha cabeça é a modelagem clássica, né? Aquela modelagem que é feita por meio de equações. Alguns exemplos, né, que vocês todos devem conhecer, mecânica clássica, né, as equações de Newton para o movimento, as equações de Maxwell para os campos eletromagnéticos. Tem na mecânica quântica, né, se você quer ficar um pouco mais refinado, a equação de Schrödinger. Você tem aquelas belas relações geométricas, né, que a gente faz com óptica, lasers, tudo isso. Uma equação muito importante, que é a equação de onda, né, que é utilizada, né, para entender, né, o comportamento da rádio, televisão, telemóvel, toda a tecnologia sem fio, como Bluetooth, Wi-Fi, tudo isso. A gente tem conseguido fazer avanços muito importantes, né, na ciência e na nossa vida, entendendo essa equação de onda. E depois tem um monte de aplicações um pouco que também afetam a nossa vida diariamente, né? Por exemplo, economia, finanças. Cada vez que vocês olham, né? Cada dia, se você abre, acompanha as notícias, você vê hoje o Ibovespa, né? Que é a bolsa do Brasil, caiu, está bombando, está subindo. Além da parte de especulação, muita coisa tem a ver com modelos matemáticos, né? Os modelos de fluxo de caixa descontado, né? São modelos matemáticos que os analistas do mercado utilizam para tentar ver qual é que é o preço de uma ação, né? Qual é que é o valor da companhia, e isso mexe fortemente com o comportamento da bolsa, tanto no Brasil como no mundo, né? Só coloquei o exemplo do Ibovespa, né? Porque estamos aqui no Brasil. Além disso, no banco, né? Se você vai pegar um empréstimo, o prêmio que você paga depende do risco, né? Que você apresenta para o banco. Tudo isso calculado por meio de
modelos matemáticos que chamam-se hiperplanos, né? Você é separado em alguma região e você é classificado como uma pessoa que pode pagar ou não pode pagar, e aí depende, né? O que você vai ter de pagar. Para o seguro acontece a mesma coisa. Criminologia tem muitos modelos que são utilizados para identificar os focos de violência. Isso é algo que é feito aqui no Brasil. Eu já tenho assistido palestras de professores da USP que utilizam mineração de dados da polícia para tentar entender como que o crime funciona e quais alternativas, né, podem ser utilizadas para diminuir o crime, além da trivial, que é aumentar a polícia, né? Tem outras coisas que podem ser feitas. Educação, existem modelos para entender a evasão escolar e muitas coisas. Depois tem biomedicina, que eu vou falar bastante sobre isso hoje, então eu não vou comentar muito sobre isso. Tem epidemiologia, agora está de moda, né, com o Covid. Biologia, ecologia, química, tem muita coisa, né? Tudo que tem a ver com reação química pode ser modelizado com equações matemáticas. Ciências dos materiais, também vou falar um pouco hoje. Materiais inteligentes também é parte do que eu vou falar. Depois tem transporte, né? Muito grafo, optimização é utilizado para entender, né, as conexões do metrô, entre trens, nos aeroportos, tudo isso, produção de energia. Aqui na nossa universidade tem um grupo que trabalha diretamente com a represa de Itaipu, né, em Foz do Iguaçu, né, para entender, né, como que é a produção de energia e a boa conectividade da rede. Tem muita coisa, né? E um grande etc. de coisas, né? Eu só falei muito por acima. Para você poder estudar todos esses modelos, né, você precisa umas coisas que eu chamei de ferramentas matemáticas, né? Essas ferramentas matemáticas, a que eu mais domino é a que eu coloquei de primeiro, né, que é as equações diferenciais parciais. Depois você tem a optimização, a professora Cristina, né, que ela trabalha com sistemas dinâmicos. Geometria, você tem geometria feijão com arroz, geometria euclidiana, e tem geometria muito complexa, né, que é utilizada algumas estruturas geométricas muito complexas são utilizadas na computação quântica, teoria dos grafos, né, como eu falei, para a parte de energia, conectividade, tudo isso, teoria do número, probabilidade, estatística, pesquisa operacional e um grande, etc., de ferramentas matemáticas que são utilizadas para as diferentes aplicações. Então, eu queria falar hoje um pouco sobre, primeiro sobre a parte de modelagem, qual é que é a importância da modelagem. Eu vou contar para vocês uma história que eu escutei no ICM, em 2018, eu assisti uma palestra do professor Cédric Villani, e eu achei essa história muito engraçada, né? Eu vou contar essa história para vocês de forma muito resumida, né? Muito sucinta. Então, um problema que foi muito estudado por muitos anos é o problema de achar a idade da Terra. E tem a ver com a modelagem geológica. Okay? Então, uma primeira estimativa foi feita por esse cara aqui, que é o James Ussher. O James Ussher era um padre da igreja anglicana, né? E ele, por volta de 1650 a 1654, ele fez a primeira estimativa da idade da Terra. E ele chegou na conclusão de que a idade da Terra deveria ser por volta de 4.004 anos. Só que, como é que ele fez essa estimativa? A estimativa que ele fez foi, ele pegou o Antigo Testamento, e a partir do Antigo Testamento, ele fez essa estimativa. O que ele fez não é simples, né? Talvez você possa achar, está aí um pouco ruim, né? Mas lembre-se que nessa época, você tinha diferentes versões do Antigo Testamento. Então, ele teve de trabalhar bastante para chegar nesse número e convencer, né, que é uma parte importante, né, dos processos científicos, né, convencer as demais pessoas que essa era a estimativa certa. E ele convenceu as pessoas e por muito tempo. E olha que quando eu falo muito tempo mesmo, é quase uns 200 anos, as pessoas acreditavam que essa era a idade da Terra. Até que chegou um cara
que já deve ser conhecido por vocês, que é o Joseph Fourier, né? É um matemático francês muito conhecido, e ele é considerado, né, o pai das equações diferenciais parciais, né, a análise das equações diferenciais parciais, e ele pegou a sua famosa equação de calor. Né? Se você olha aqui a equação de calor, ele chegou a essa equação perto de 1811, você tem que a derivada da temperatura, ou seja, a variação da temperatura ao respeito do tempo, ela é igual a um coeficiente aqui, que é chamado da difusividade térmica, multiplicado per essas duas derivadas. Aqui estou colocando a equação em duas dimensões. Então, você tem aqui o divergente do gradiente, né? O que chamamos o Laplaciano, né? Da temperatura. Então, olha que a diferença de tempo, né? De 1600 até 1800 alguma coisa, é um pouco menos de 200 anos, até ter uma tentativa de nova estimativa. E a ideia de Fourier foi a seguinte: eu vou pensar que eu tenho um bolo, né? Imagina que você tem um bolo, e quando você pega esse bolo e ele sai do forno, você sabe que ele está perdendo calor, né? Ele está perdendo calor, mas ele está perdendo calor de fora para dentro. Né? Se você corta o seu bolo, você espera um tempo, corta o bolo, você sabe que o centro ele vai ficar mais quente. Então, ele pensou, olha, talvez essa ideia eu possa utilizar para a Terra, né? Eu posso pensar, eu coloquei aqui uma simulação numérica dessa equação que eu tenho aqui anteriormente. Essa equação aqui é isso que eu estou resolvendo aqui, num domínio simplificado retangular, supondo, né, que esse é o meu bolo. Então, o cara fez o seguinte: eu vou pensar que a Terra, ela funciona do mesmo jeito. Ela é um bolo, né, por dizer de alguma forma, que ele está perdendo calor. Se eu consigo quantificar quanto tempo ela tem perdendo calor, eu consigo calcular a idade da Terra. Né? Então, é preciso fazer algumas suposições, que é como é feito geralmente dentro da modelagem. Você precisa fazer algumas simplificações, considerações, para você poder aplicar o seu modelo. Então, ele fez o seguinte: vamos supor que a curvatura da Terra é insignificante, né? Por isso que primeiro eu coloquei um retângulo. Né? Então, eu vou supor que a Terra, a curvatura, ela não vai ajudar a que o calor seja perdido de forma mais rápida. Eu vou supor que não tem uma fonte de calor, ou seja, não tem nada dentro da Terra que está produzindo mais calor. Vamos supor que a temperatura inicial é uniforme, total, igualmente distribuída, né, chamada de T0, e que na superfície a temperatura é constante. Sabemos que a superfície, né, na Terra, temos diferentes temperaturas. De fato, antes de começar aqui, estávamos falando que talvez Bahia está lá quente, aqui está frio, mas é uma suposição, né, para você poder começar a fazer coisas. Então, utilizando a análise de Fourier, que na época de Fourier era simplesmente análise, né, não era análise de Fourier, você pode achar uma equação para o fluxo ou gradiente da temperatura igual à temperatura inicial menos essa temperatura da superfície entre raiz quadrada de π, o coeficiente de difusividade, e T. Então, isolando de forma muito fácil o T, você tem uma equação para a idade da Terra, supondo que você conhece essas constantes. Surpreendentemente, por alguma... Não, tem uma razão, né? É uma conjectura, mas surpreendentemente, o Fourier não fez a conta. Ele deixou a equação aí e não terminou a conta. A suposição, né, é que ele não queria ser recordado se ele errava a conta, né? Ele queria ser recordado pela belíssima fórmula que ele fez aí, e o cara estava certíssimo. Ele não queria ser recordado se ele errava o ponto e as ordens de magnitude. Ele queria ser recordado só pela equação. Então, ele não fez a conta, deixou o negócio aí, e depois teve um cara que decidiu completar essa conta. E esse cara aqui é o William Thomson. Então, após de alguns anos de Fourier ter feito isso, o William Thomson achou a fórmula e
falou, olha, eu vou completar essa conta. Eu acho que está certíssimo aí essa conta do Fourier, e vou tentar estimar a idade da Terra. Então, William Thomson, talvez o nome seja um pouco estranho, mas se eu falo o seu nome artístico, seguramente todos vocês vão saber quem é, e ele é o Lord Kelvin. O Lord Kelvin é o mesmo cara da unidade da temperatura, o Kelvin. Né? Então, é um cara muito forte, né? Muito famoso. Então, ele fez o cálculo, né, dessas constantes. Por exemplo, T0, acho que ele pegou a temperatura de fusão do ferro. Temperatura na superfície, fez algumas medições na superfície. O gradiente da temperatura, ele calculou fazendo medições em Minas, né? Então, fazendo a variação da temperatura em diferentes alturas, né? Indo para dentro da Terra. E o Alpha também ele estimou, e ele chegou na conclusão de que a Terra deveria ter entre 40 e 200 milhões de anos. E após de algum tempo, isso foi em 1860, depois de algum tempo, ele melhorou a sua estimativa e chegou na conclusão de que deveria ter 24 milhões de anos. Como é que ele melhorou, né, essa estimativa? Isso tem a ver com o avanço tecnológico dos aparelhos de medição. Né? Então, a medida, olha que a diferença aqui é uns 33 anos. Né? Então, nesse tempo, teve uma melhora significativa dos aparelhos para você medir temperatura, minas mais profundas, esse tipo de coisas. Então, ele chegou nessa estimativa. Todo mundo ficou maravilhado com a estimativa de Lord Kelvin. O Lord Kelvin, na época, era um cara que tinha, sei lá, uns 600 artigos publicados, mais desses, acho que umas 75 patentes, talvez o cientista mais importante da sua época, e todo mundo estava muito parabenizando o cara, olha, muito bom a sua estimativa da Terra. Só tinha um cara que não gostou do negócio, e era outro cara que também não era um serruela qualquer, né? Era o Charles Darwin. O Charles Darwin, ele falou, olha, muito bonitinha a sua conta, mas a minha teoria da evolução precisa de bilhões de anos. Então, tem alguma coisa aí que não está batendo certo. E os caras ficaram brigando por muito tempo. E foi uma batalha científica muito famosa, conhecida como a Batalha das Barbas, né? Pela barba de Darwin e a barba do Lord Kelvin. Durou muito tempo, muitas pessoas, as pessoas ficaram divididas, né, entre Darwin e Lord Kelvin, e hoje em dia, né, sabemos que o Darwin era o cara que tinha razão, né, porque na atualidade a gente sabe que a Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos, né, então a estimativa de Lord Kelvin estava um pouco fraca. É muito melhor que a estimativa de Usher, mas estava bem longe, né? Alguns ordens de magnitude longe. Né? Então, uma pergunta natural é qual é que é o problema com a estimativa do Lord Kelvin. E o problema com a estimativa do Lord Kelvin foi identificado inicialmente pelo seu assistente, que era um cara chamado de John Perry. Então, o John Perry, em 1895, ele identificou que a equação de Fourier é válida quando você tem perda de calor em uma massa sólida. Mas a Terra talvez tenha comportamento de fluido. Só que na época, né, então estava faltando a convecção na equação diferencial para o calor, né, de Fourier. Só que na época isso era só uma suspeita, né, do John Perry. Era uma conjectura, o cara não tinha certeza. As pessoas não sabiam o que existia dentro do centro da Terra. Então, as pessoas não acreditaram em ele. De fato, o próprio Lord Kelvin não acreditou nisso. Ele estava convencido que a sua conta estava certa e ninguém acreditou nele. O John Perry, né, fazendo essa suposição, ele refez a conta e chegou à conclusão de que a Terra deveria ter entre 2 e 3 bilhões de anos, ou seja, uma muito boa estimativa para a época, né? Olha que nesse momento, para essa época, né, muito boa. Só depois de muito tempo foi que foi aceita essa conjectura do Perry. E essa conjectura do Perry
ela foi aceita nos anos 60. Então, olha todo o tempo que passou desde que ele fez essa conjectura, em 1895, até que finalmente foi aceita, em 1960. E tem a ver com uma teoria do Alfred Wegener, que é um cientista alemão, que ele fez a teoria da deriva continental, né, que é em 1903, que é aquela teoria de que os continentes eles estão em movimento. Só que essa teoria dele foi feita em 1913 e foi finalmente aceita em 1960. Então, olha o negócio recente, né? É um negócio moderno, que a gente saiba que a Terra tem um comportamento de fluido, que tem esse movimento continental. E outra coisa curiosa é que a teoria de Alfred Wegener demorou muito para ser aceita pelos cientistas por um erro na conta. Então, ele inicialmente estimou que o movimento dos continentes era por volta de 250 centímetros por ano. As pessoas acharam que isso estava totalmente errado, e só após de ser corrigida para 2,5 centímetros por ano, ou seja, uma ordem de magnitude, né? 2 ordens de magnitude, foi que a teoria foi aceita. Então, muito importante o número de zeros, né, que você tem aí. Atualmente, né, a gente sabe que a Terra ela tem várias camadas, algumas de fluido, algumas de sólido, e então era isso que estava acontecendo com a estimativa de Kelvin, né? Então, eu queria contar essa história para vocês, só para que vocês entenderem a importância que tem a modelagem para a parte de simulação. Porque você pode pegar essa equação de Fourier e vá para a atualidade. Vamos supor que agora vamos fazer as medições. Pensa a diferença dos aparelhos que tinha Lord Kelvin na época, em 1860, e os aparelhos que a gente tem agora. Imagina que eu não vou utilizar aquela solução analítica do Fourier, de uma situação simplificada, mas eu vou fazer um negócio bem complexo. Eu vou pegar os melhores aparelhos, eu vou pegar um supercomputador, vamos pegar, por exemplo, o supercomputador mais forte do Brasil, que fica no LNCC, né, que é o Laboratório Nacional de Computo Científico, em Petrópolis, e você pode refazer toda a conta com uma exatidão muito forte, e você vai ter que a estimativa fica igual de ruim. Então, não tem nada a ver com o jeito como você calcula, mas tem a ver o jeito como você modeliza. Então, é muito importante, né, a gente ter as suposições certas e fazer a modelagem do jeito certo para depois você passar para a parte de simulação. Acho que vi uma pergunta aqui, eu posso responder agora. O Xadrez, né, falou que essas estimativas foram feitas sem utilização de radiação do Sol. Sim, de fato, uma das formas, né, que foi tentado reconciliar, né, o Charles Darwin junto com o Kelvin, é que tinha radiação. Acho que é o cientista Rutherford, não me lembro o nome, o sobrenome era Rutherford, ele falou que, de fato, deveria ter uma fonte de calor dentro da Terra, só que se você refaz a conta, supondo que você tem uma fonte de calor, você não chega a bilhões, você fica ainda em milhões. Então, o principal fenômeno que estava faltando no modelo de Kelvin era a convecção. A parte da fonte, que não tem fonte, era uma simplificação razoável, né? Tem geração de calor, mas não é suficiente como para você chegar nos bilhões. Né? Então, eles refizeram a conta, só que não dava para chegar no número certo. Não sei se isso respondeu a pergunta. Então, vamos passar agora para a parte de simulação. Então, por que queremos fazer simulação? Eu acredito que também eu não preciso vender muito o peixe para isso, né? É que na maioria dos casos, geralmente não queremos construir prototipos, né? Ou construir eles é impossível ou muito caro.
Então, e outras vezes, né, porque também queremos fazer simulação, porque achar as soluções exatas do nosso modelo é impossível. Embora podemos fazer muita teoria matemática sobre a existência, né, e unicidade de soluções, no caso de equações diferenciais, que você saiba que existe a solução e que você consiga calcular uma fórmula fechada, uma expressão analítica de uma solução, são coisas muito diferentes, né? Então, geralmente, para os modelos, para fenômenos muito complexos, você não consegue achar essa expressão, e então a gente trabalha com aproximações. Então, a gente passa para a parte de computação científica e análise numérica, né? Então, vamos supor que eu tenho um domínio quadrado, né? Coloquei aí, eu quero resolver uma equação dentro desse domínio. Então, imagina que eu vou resolver alguma equação muito simples, equação de Poisson, por exemplo, num domínio quadrado. No contínuo, você tem um quadrado e você considera todo o domínio, mas quando eu passo para o computador, eu não posso trabalhar mais no contínuo, eu preciso trabalhar no discreto. Eu vou resolver essa equação em um conjunto de pontos, e a gente faz uma discretização do domínio. Nesse caso, eu fiz uma discretização do quadrado por meio de quadrados mais pequenos, então a gente passa a resolver a solução nesses pontos que tem aqui na intersecção de cada quadradinho. Então, você pode ter uma malha, né, isso chama-se uma malha, que ela pode ser grossa, ou às vezes, se a sua função ela tem muita variação, imagina que você tem uma função que muda muito a derivada, então você vai precisar fazer um refinamento da malha e obter, precisar uma malha mais fina para poder capturar o comportamento da função do jeito certo. Então, dentro da computação científica e análise numérica, a gente quer entender quando que eu preciso ter uma malha grossa, por exemplo, quando eu posso ter uma malha fina, como que será que a solução aproximada está convergendo para a solução exata, esse tipo de coisas que a gente faz. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei para você aqui é uma geometria discretizada desse avião. E coloquei aqui porque é o primeiro exemplo que chega na minha cabeça quando eu penso em uma coisa que a gente não quer construir para ver se ele funciona ou não. Antigamente, era isso que era feito, né? Você vê os vídeos antigos, né, dos caras com asas aí tentando fazer coisas, mas hoje em dia a gente não faz isso, né? Você não vai construir um avião para ver se ele funciona ou não. Ele é feito no computador e por meio de simulações numéricas você estuda as diferentes propriedades do avião. Então, o que eu estou colocando aqui é uma simulação que eu fiz do avião e o escoamento do ar ao redor do avião. Isso pode ser, isso é utilizado, né, para entender, por exemplo, se o desenho geométrico está bem feito. Olha aqui, o que você quer aqui no avião é que a velocidade, esse cor que eu tenho aqui, essas linhas, que chamam-se as linhas correntes, elas representam a direção do escoamento do ar ao redor do avião. Então, o que queremos ver nesse tipo de simulações é que, por exemplo, a velocidade aqui acima da asa é maior que a velocidade por embaixo da asa, porque é isso que faz que o avião consiga decolar e que ele consiga, de fato, ficar no ar, né? Quando você tem uma velocidade maior acima da asa, isso cria uma diferença de pressão. Você tem velocidade maior acima, velocidade menor embaixo, então você fica com uma pressão menor acima, e é isso que faz que o avião ele consiga ficar no ar. Então, aqui, nesse exemplo, essa asa do avião está geometricamente, pelo menos, bem desenhada. Eu estou resolvendo aqui a equação de Navier-Stokes para representar o ar. Então, o ar pode ser representado como um fluido newtoniano, e eu estou representando só o escoamento do ar. É uma simulação feijão com arroz. Eu não acoplei isso, por exemplo, com temperatura, que pode ser feito e deveria ser feito, nem acoplei com as propriedades do material, né? Por exemplo, geralmente as pessoas querem ver, será que a gente vai utilizar tal ou qual material no avião? Tudo isso é feito por meio de simulações. Um outro exemplo de coisas que são feitas por meio de simulação é, por exemplo, aqui o desenho de um carro de Fórmula 1. Então, eu coloquei aqui o desenho de um carro de Fórmula 1, esse aqui é aproximadamente o desenho do carro desse ano, não é ainda o novo desenho do próximo ano, que mudou consideravelmente.
E eu estou resolvendo aqui o campo de velocidade também, supondo que você tem um túnel de ar virtual, para ver como é que é o escoamento de ar ao redor do seu carro de Fórmula 1. Então, você observa aqui as velocidades, né, desse campo de ar e a direção do escoamento, né, com essas setas aqui pretas, eles representam a direção. Você olha aqui atrás do carro, você tem azul, significa que aí a velocidade não tem resistência, né? Aí você tem esse fenômeno de vácuo, né? Por isso que os pilotos de Fórmula 1, eles gostam de ficar atrás, muito pertinho de outro veículo, porque aí você não vai ter resistência de ar, né? Então você pode aproveitar esse vácuo para depois passar o cara. E fiz aqui outro vídeo, né, de como que é o movimento, né, das partículas de ar ao redor do seu veículo, e geralmente as pessoas, o cara que está fazendo o desenho, ele quer ter certeza que não vai ter regiões de recirculação. Se você tem alguma região de recirculação ao redor da sua geometria, significa que você tem uma certa resistência aí do veículo, e isso implica que ele vai ter mais consumo de gasolina e que ele pode ser mais lento, né, que outros veículos, né? Então, assim como eles conseguem estudar antes de construir as peças. Lembre-se que o carro de Fórmula 1 é um negócio muito caro, todas as peças, né, elas levam materiais muito custosos, então tudo isso é feito no computador, e depois que os caras fazem a construção e passam a fazer os experimentos na vida real. Então, um outro exemplo interessante é aqui, eu chamei aqui da matemática da navegação. Essa eu não fiz, essa foi feita por um professor, o professor Alfio Quarteroni, em Lausanne, que ele gentilmente ele enviou as imagens para mim, para eu apresentar para vocês. Essa aqui é a Escola Politécnica em Lausanne, na Suíça, e ele trabalhou por muito tempo com uma companhia chamada Aling. Então, a companhia Aling chegou para o professor Quarteroni e falou: olha, a gente quer fazer o desenho de um barco à vela, e a gente quer ganhar a competição mais importante, que é chamada Copa das Américas, né, de navegação. E então ele fez todo o estudo para ajudar, né, essa companhia no desenho, né? Esse aqui são problemas de fluidoestrutura. Você estuda a interação do ar e do mar com o barco, né, com a vela do barco e com o corpo do barco, e estuda para obter a melhor estabilidade, a melhor velocidade, o melhor comportamento quando você faz cruzes, né, para a direita, esquerda, tudo isso é estudado por meio de simulações numéricas. Depois eles construem o barco, e acontece que nesse caso deu muito certo, porque os caras conseguiram ganhar a Copa, e de fato ganharam 2 vezes. Então, o professor Quarteroni, ele ficou muito famoso por isso, ele é muito conhecido, vocês podem procurar o trabalho dele, ele tem palestras fantásticas no YouTube, e ele faz muitas aplicações bastante legais. Uma outra aplicação que o professor Quarteroni trabalha, que eu também trabalho, eu vou mostrar para vocês, porque é parte do meu grupo de pesquisa, é a simulação do escoamento do sangue. Então, nessa figura aqui, temos o escoamento do sangue numa artéria com uma bifurcação. Então, aqui a gente tenta entender como é que é o escoamento e ver se tem regiões de recirculações. As regiões de recirculações são associadas a certas doenças cardíacas, né, que podem precisar você ter algum tipo de intervenção cirúrgica. Então, esse tipo de trabalho também é feito pela gente, e de fato é o trabalho que eu faço com o meu grupo de pesquisa no Instituto Superior Técnico. Então, essa que é uma imagem cortesia da Yolanda Bello, que foi uma aluna de doutorado no grupo de pesquisa da professora Adélia Sequeira, que é a minha colaboradora no Instituto Superior Técnico. Eu faço parte desse grupo de pesquisa, onde eles fizeram a simulação do escoamento do sangue num aneurisma. Então, essa aqui é uma imagem médica reconstruída, e vocês têm aqui essas setinhas, representam o escoamento do sangue com as pulsações cardíacas. Então, a ideia de fazer isso é você depois estudar o que chama-se a tensão de cisalhamento nas paredes, ou wall shear stress.
Então, isso ajuda aos médicos, todo esse trabalho é feito em combinação com médicos do Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde eles fazem o estudo para identificar onde que pode ter possíveis regiões de ruptura do aneurisma e ajuda ao médico selecionar, decidir qual é que é o melhor aparelho que ele vai utilizar para fazer a cirurgia. Então, você tem diferentes tipos de aparelhos que você coloca aí, diferentes, uma rede, praticamente, que elas têm diferentes geometrias e diferentes intervenções cirúrgicas que são feitas dependendo do caso. Então, eles podem aqui identificar onde que tem maior possibilidade de ruptura e, a partir disso, tomar a decisão. E agora, outro exemplo que eu queria apresentar para vocês, é o único exemplo que eu vou apresentar que não envolve equações diferenciais, né? Eu sei que eu estou falando só de equações diferenciais porque é o que eu faço e o que eu conheço. Mas eu vou apresentar um exemplo para vocês onde a modelagem e a simulação é feita sem utilizar equações, mas utilizando ideias matemáticas e certos padrões algorítmicos, né, matemáticos. Então, essa que eu estou mostrando aqui, essa imagem, chama-se uma impressão digital sônica. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, tem 5 pontos, onde você consegue, então, classificar uma música. Então, um ponto representa se a música é muito alegre, né? Se ela tem muita energia, tem esse outro ponto aqui. Se ela é bailável, né? Tem aqui se ela é acústica ou um pouco mais eletrônica. Então, dada uma música, o algoritmo do Spotify, ele faz isso, ele cria uma impressão digital sônica, que é única para cada música. Desse jeito, ele consegue identificar, dar essa impressão digital, né, essa representação geométrica, que é única para cada música. E desse jeito, ele consegue comparar músicas que sejam parecidas e fazer sugestões para você. E assim é como funciona o Spotify, por meio do que chama-se sugestões colaborativas, né? Se eu escuto uma música que eu gosto muito, vamos supor, né, que eu escuto música de Metallica e escuto Anitta. E a professora Cristina, ela também escuta muito Metallica e Anitta no seu Spotify. Mas a professora Cristina também escuta uma outra música de Foo Fighters. E eu não tenho escutado. Então, o Spotify, o que ele faz é o seguinte: a Cristina e o Elias, eles têm gostos parecidos. Então, eu vou fazer a recomendação de Foo Fighters para Elias, baseado nos gostos de Cristina. E ao contrário também, né? Ele procura usuários que sejam parecidos e por meio de identificar o tipo de música, ele faz sugestões, né, que você recebe cada vez que você entra no Spotify. Do mesmo jeito, trabalha o Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, só que já não seria com música, seria com propaganda, né, com publicidade. Então, um negócio interessante é quando você olha aqui o comportamento das músicas mais famosas, né, aqueles que chamam hits, aquelas músicas famosas de cada ano. Você, em 1977, começando em 1977, você tem uma distribuição muito caótica, de certa forma, 88 muito caótico, 89 também uma distribuição bem caótica, mas à medida que você começa a aumentar, 1990 ainda está um pouco bem diferente. No que você chega a 2009, você pode olhar que a maioria são muito parecidas. 2010 são muito parecidas. Entre elas, né, 2011, a maioria tem uma impressão digital sônica muito parecida. 2012 também acontece a mesma coisa. De fato, se você pega esse gráfico aqui, representa os maiores êxitos, acho que tem 22 êxitos aí, entre os anos 2000 e 2018. Você olha que a maioria é praticamente a mesma coisa. Então, se você estava achando que agora a música moderna toda é muito parecida, não é porque você está ficando velho, é porque, de fato, elas são muito parecidas. Isso tem a ver com um cara sozinho, e o cara é o produtor sueco Max Martin. E ele faz um negócio que chama-se matemática melódica. Ele chama isso de matemática melódica. Eu chamei de composição matemática. E ele é o autor de 22 êxitos. Número 1
de Katy Perry, Britney Spears, Maroon 5, Taylor Swift, Justin Timberlake, Kelly Clarkson, Backstreet Boys, NSYNC e Pink. E o cara faz o negócio de forma algorítmica. Ele tem certos padrões que ele repete, ele tem o tipo de instrumentos que ele utiliza, o tempo da música. Então, ele construi o negócio de forma algorítmica e consegue fazer músicas muito parecidas que as pessoas gostam muito. Eu não estou dizendo que o seu trabalho seja trivial, mas ele tem uma forma matemática de fazer música. Então, além desses êxitos número 1, né, aqui são os número 1, mas tem outros, muitos, que não chegaram a ser número 1, mas que são muito famosos, de artistas como Jennifer Lopez, Kesha, Celine Dion, Ariana Grande, Adam Lambert, Demi Lovato, Justin Bieber, Jessie J, Lana Del Rey, Christina Aguilera, The Weeknd, Bon Jovi, Avril Lavigne, Becky G e um grande além. Então, de fato, a música que a gente está escutando hoje em dia é tudo a mesma, é a repetição da repetição da repetição, e é feita de forma algorítmica, matematicamente, para você gostar. Então, agora, vou falar um pouco mais sobre a modelagem matemática em biomedicina e vou mostrar agora algumas das coisas que eu trabalho, né, parte da minha pesquisa. Primeiro eu mostrei só algumas brincadeiras e agora eu vou mostrar para vocês a parte que eu faço. Então, a parte que eu faço tem a ver com libertação controlada de fármacos e uma coisa muito importante que a gente trabalha é a difusão. Então, vamos supor que temos um domínio esférico, né, representado por E, com uma superfície S, e um vetor normal que estou chamando de eta. Então, a difusão de partículas dentro desse domínio, ela pode ser estudada, né, por meio de uma variável que vamos chamar de concentração, que ela depende de x, y, z e de t, e o fluxo de partículas. Então, a equação de difusão, que é a mesma equação do calor de Fourier, ela fala que a concentração dentro desse domínio é igual a menos divergente desse fluxo de partículas. Só que esse fluxo de partículas ele pode ser calculado de diferentes jeitos, né, dependendo do comportamento químico da concentração que você quer estudar. Então, a mais conhecida é a lei de Fick, ou a concentração que a gente conhece, onde você tem que esse fluxo de partículas pode ser calculado como menos um coeficiente de difusão, gradiente da concentração. Se você se lembra, o gradiente ele é o vetor de máximo crescimento de uma função. Quando você multiplica por menos, significa que agora você está pegando a direção contrária. E é isso que a gente sabe, né? A gente sabe da química que a concentração vai de regiões de maior concentração para menor concentração. É por isso que a gente tem esse menos gradiente. Agora, o problema de nosso amigo Lord Kelvin é quando você tem convecção e difusão. Esse foi o termo que o nosso Lord Kelvin esqueceu, que é quando você tem um campo de velocidade, né? Imagina que você tem o seu café e quando você começa a mexer o café, agora você tem uma velocidade, você cria uma velocidade, isso mexe com o jeito como a difusão acontece. E, de fato, é por isso que quando a gente joga açúcar no café, a gente mexe, porque esse campo de velocidade que você está gerando, ele vai fazer que a difusão seja mais rápida. E depois tem uma difusão que chama-se difusão nofiquiana, que é quando nenhum dessas duas aplica, que a gente separa em duas componentes. Geralmente, você precisa ir para isso quando você tem algum material, por exemplo, um polímero, que é parte do trabalho que eu faço. Quando você tem um material viscoelástico, ele tem uma certa resistência à concentração e ele tem uma propriedade de relaxação que ela muda com o tempo, né? Pensa numa borracha, né? Que ela está ficando hidrolisada, ou seja, está absorvendo algum fluido. Então, inicialmente, ela está muito dura e, com o tempo, ela vai relaxando à medida que o fluido vai entrando. Então, é isso que é representado aqui com essa equação, com a difusão nofiquiana. E eu fiz aqui uma pequena simulação para vocês verem a diferença, né, de cada tipo de difusão. Espera aí que está carregando, não sei por que não está mostrando.
Depois não está mostrando, mas tudo bem. Era só um exemplo em uma dimensão do comportamento da difusão. Aí vai. Tá. Então, você tem aqui em vermelho a difusão, quando você acrescenta um campo de velocidade na direção positiva do eixo X, então você tem uma difusão que é muito mais rápida. Aqui em azul tem a difusão Fickiana, ou seja, a difusão normal que a gente conhece, e depois tem aqui a difusão não Fickiana, onde você tem esse comportamento de oposição ao fluxo, né? Então, é uma difusão mais devagar, quando você tem esse comportamento não Fickiano. Então, assim como você pode estudar diferentes tipos de fenômeno. A gente utiliza isso, essa ideia de polímeros e tudo isso, para, então, estudar diferentes aplicações em biomedicina. Uma delas é o stent. O stent é um cilindro metálico que é colocado na sua artéria quando você tem uma placa de gordura, que ela fecha a sua artéria, então você precisa restabelecer o escoamento do sangue do jeito certo. Então, o stent ele é colocado no lugar da obstrução e ele fica aí aberto. E, por muitas razões, você precisa colocar uma camada muito fina de polímeros acima do stent com certos medicamentos para evitar que agora você tenha acumulação de tecido ao redor do stent e a sua artéria feche novamente. Então, é isso que a gente modeliza. Aqui é o stent colocado numa operação cirúrgica que é chamada de angioplastia, onde ele é colocado por meio de uma sonda no lugar da obstrução. Esse problema, o que a gente quer estudar é, por exemplo, as regiões de recirculação, né? Você não quer ter recirculação do sangue quando você coloca esse aparelho aí, porque isso pode dar problema, né, para você. E, além disso, a gente quer estudar como é que é a difusão da droga do stent para a parede arterial. Para isso, a gente utiliza muitas ferramentas matemáticas, né, para, então, calcular esse problema, onde a gente acopla o problema do escoamento do sangue junto com o escoamento de plasma na parede arterial, junto com difusão de droga, junto com fenômenos, reações químicas, né, que acontecem entre o medicamento e a sua parede arterial. Então, essa é parte do trabalho que eu faço nos stents. A gente trabalha também com implantes intraoculares. Então, quando você tem um rompimento de uma pequena veia nos olhos, você pode ter uma acumulação de fluido na retina, né? A retina é a parte do fundo do seu olho. Quando você tem essa acumulação de fluido, e isso vai fazer que você não consiga enxergar bem, você vai ver o negócio esvaziado, e então você precisa fazer uma operação, ou uma das alternativas, a melhor alternativa, na realidade, é você colocar um implante intraocular diretamente no olho, que ele é chamado de Osurdex, é um dos tipos de implante que você pode colocar. Ele é um nanocilindro polimérico, que ele vai carregado nessa injeção, ele vai direto no seu olho, e ele é colocado na câmara posterior do seu olho. Ele é feito de um polímero que é biodegradável. Esse polímero ele tem uma composição de ácido glicólico e ácido lático, que são naturalmente absorvidos pelo seu corpo. Então, esse polímero fica aí fazendo um processo de degradação quando ele está em contato com o humor vítreo do seu olho, que é praticamente água. A droga sai, e essa droga ela vai ficar fixada a uns certos fatores que regulam essa inflamação que você tem na retina, e ele ajuda, esse medicamento ajuda a que essa desinflamação desapareça, né? Então, essa acumulação de fluido, ela é resolvida por meio desses medicamentos, e você vai conseguir recuperar a geometria certa da sua retina, e você vai conseguir enxergar certinho. Então, a gente faz a simulação desse processo, utilizando, acoplando, né, diferentes equações. Aí você tem escoamento de fluido no olho,
que ele é gerado pela diferença de pressão no ódio. Então, aqui tem o campo de velocidade no vítreo, tem o escoamento do humor vítreo no seu ódio, na câmara posterior, e isso é acoplado com equações de difusão, de degradação do polímero, e acoplado com a concentração de medicamento que eventualmente chega na retina. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito em colaboração com médicos, oftalmólogos da Unifesp, para tentar entender como que é o processo de difusão e tentar melhorar, né, o tratamento dos pacientes que têm essa doença. Então, finalmente, eu tenho algumas considerações finais, né, algumas conclusões, que é o seguinte: tem muitas aplicações que eu não falei hoje, só falei algumas, né, porque por restrição de tempo. Tem aplicações para o câncer, que eu trabalho também, que tem a ver com libertação controlada de medicamentos, agora utilizando temperatura. A boa notícia, né, que existe hoje em dia é que o câncer é uma doença, é um conjunto de doenças, né? O maior problema com o câncer não é que a gente não sabe qual é a cura, né? A gente tem os medicamentos que conseguem curar o câncer. O problema é a libertação, você colocar o medicamento no lugar certo. Então, parte do trabalho que é feito hoje em dia é melhorar os aparelhos de libertação controlada para que o medicamento chegue no lugar certo. A gente tem modelagem de alimentos, que eu tenho trabalhado também, onde a gente trabalha com polímeros biodegradáveis, que eles conseguem manter a frescura de seus alimentos, mantendo o balanço químico das verduras, de frutas, de carne, de tudo que você precisa, e um monte de coisas que eu não conheço, que eu sou ignorante, que é na inteligência artificial, classificação de dados. Hoje em dia a gente tem grandes bases de dados que precisam muita modelagem, muita conta para ser feita, toma de decisões, avaliação de risco e um grande etc. E a boa notícia, né, para vocês, como a Cristina falou, que a maioria são alunos de graduação, e que ainda tem muitas coisas que precisam ser feitas para poder estudar tudo isso. Então, a gente precisa de muitos matemáticos para desenvolver todas essas ferramentas matemáticas que são precisas, né, para estudar todos esse tipo de problemas. E, finalmente, algumas considerações também para, talvez, filosofar um pouco, que fique como algumas reflexões para você, é que tudo o que é modelizado com equações matemáticas tende a ser analisado com ferramentas matemáticas, ou seja, por trás dessas figuras bonitinhas que eu coloquei aí para vocês, existe uma grande quantidade de matemática, né? Eu não entrei no detalhe, né? Mas quando eu mostro aí o carro de Fórmula 1, ou mostro aí a artéria, você tem por trás disso um monte de equações acopladas. Por exemplo, no implante intraocular, a gente resolve um sistema de equações diferenciais que consiste de umas 3 equações diferenciais. Além disso, a gente estuda propriedades matemáticas a respeito da estabilidade das equações, existência das soluções, comportamento numérico, ou seja, que você, de fato, a sua solução numérica, de fato, converge para a solução teórica do problema. Então, tudo isso não é só uma brincadeira computacional, tem muita matemática por trás. Além disso, então, o que eu queria dizer é que, por conta disso, né, a matemática não é a linguagem da ciência, né, é a linguagem da inovação, né? É por isso que era o título da minha palestra. E algumas frases motivadoras também para vocês, é que todos os modelos simples estão destinados a quebrar. Então, a gente tem muito trabalho, né, para melhorar esses modelos, não ficar como ficou o nosso amigo Kelvin. Na matemática, podemos aprender tanto com o fracasso quanto com os sucessos, né? Então, geralmente,
talvez o negócio não dá certo. Esse foi o problema do Kelvin, né? O negócio não dá certo e você fica pensando que deveria estar certo. Não. Quando ele não dá certo, você obtém muita informação quando você entende por que não está certo. Então, essa é uma parte muito importante da modelagem e da matemática em geral. E, finalmente, quanto mais precisa é a computação, né, à medida que aumenta a nossa tecnologia, a nossa capacidade de calcular coisas, então vamos ficar mais obrigados a entender exatamente o que estamos computando, porque não adianta, né, você fazer uma conta com uma exatidão muito certa quando o seu modelo não está certo. Tá? Então, obrigado, era isso que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigada, Lia. Foi uma palestra maravilhosa. Obrigado. Então, vamos, o pessoal que tiver pergunta pode escrever no chat, ou se não, também pode pedir a palavra e abrir o microfone. Então, vamos ver no chat, já tem algumas perguntas. Tem a Paloma, ela disse, se a modelagem estatística é um tipo de modelagem matemática. Sim, com certeza, né? Como eu falei em alguma parte, eu talvez tive um pouco de... eu coloquei um pouco mais de peso na minha palestra na modelagem feita com equações diferenciais, mas quando a gente fala de modelagem matemática, a gente fala no contexto geral. Então, com certeza, a modelagem estatística é uma modelagem matemática que envolve um monte de teorias matemáticas, né? Na estatística você tem muita matemática, e na probabilidade também. Então, com certeza, sim. Então, vamos ver. A Kátia diz, a matemática é linda, né? Com certeza, ela é muito linda e tem muito para fazer. Como essa é a boa notícia, né? Isso é importante, né? A gente ainda tem muito trabalho. O Jonas fala, boa tarde, professor. Em sua opinião, quais os principais requisitos para começar a estudar a modelagem matemática no seu campo de atuação? Tá, então, o meu campo de atuação específico é análise numérica, né, que é o estudo numérico das soluções aproximadas de equações diferenciais parciais. Então, as principais ferramentas que a gente utiliza de álgebra linear. Você precisa saber sobre álgebra linear, né, para desenvolver as soluções numéricas, e você precisa análise funcional e o estudo de equações diferenciais parciais. Então, toda a parte do comportamento das equações, utilizando espaços de Sobolev, formulação fraca de uma equação diferencial, e aquela parte depois de álgebra linear. Então, para poder passar do contínuo para o discreto. Essa é a ferramenta que conecta uma coisa com outra. Então, a Kátia, não existe pergunta boa, Kátia. Todas as perguntas são interessantes para abrir o debate, né? Então, ela pergunta, na opinião do professor, o que não pode ser modelado? Só para ser do contra. O que não pode ser modelado olha, eu tenho de puxar para o meu lado, eu falaria que nada. Eu tenho de vender o peixe, eu acho que dá para modelar tudo, né? Acho que o que não pode ser modelado é alguma coisa que não tenha um comportamento que pode ser, que tenha um comportamento preditivo, né? Na modelagem, a gente tem duas coisas principais. Você tem a parte descritiva e a parte preditiva. Então, geralmente, a gente passa por duas etapas na modelagem. Você quer que o seu modelo descreva a realidade do jeito certo, e uma vez que você comprova, né, você demonstra que o seu modelo, de fato, ele aproxima o comportamento de algum fenômeno, então ele pode predecir o comportamento desse fenômeno. Quando você tem uma coisa muito caótica, que você não pode predecir, então acho que aí não vai dar para modelar. Mas do resto, qualquer coisa que possa ser predecida e explicada por alguma forma de pensamento matemático muito geral, já seja algorítmico,
dá para modelar. Então, teria que ser uma coisa caótica, eu acho. O Fabiano pergunta, a modelagem matemática é usada também na computação? Claro, com certeza. O que eu falei para vocês é o que é feito pelo algoritmo do Spotify, né? Então, além da brincadeira, né, que eu gosto mostrar para vocês que a música é exatamente igual nos últimos anos, essa impressão digital é feita pelo Spotify para fazer as sugestões. A mesma coisa faz o Facebook, né? O Facebook, o que tem é uma grande matriz de zeros e uns das coisas que você gosta ou não gosta, né? Cada vez que você curte alguma coisa, no meu Facebook, por exemplo, se eu coloco, eu curto o Real Madrid, eu curto a Fórmula 1, eu curto alguma coisa, então eu tenho um vector associado a Elias com zeros e um para diferentes tópicos. Então, dependendo das coisas que eu gosto, que eu curto ou não curto, um se eu curto, zero se não curto, então aí o algoritmo para fazer recomendações de coisas para eu fazer, para eu ficar ligado na plataforma e para ele continuar dando sugestões de coisas para comprar, né? Porque o Facebook, ele quer que você fique aí muito tempo olhando vídeos, fazendo coisas, e aqui desse outro lado está mostrando coisas para você comprar. Então, tudo isso feito com modelagem matemática, com equações matemáticas. E no Google também, e TikTok também, o algoritmo, ele aprende muito rápido as coisas que você gosta, e aí ele faz sugestões para você continuar assistindo coisas. Então, tudo isso é modelagem matemática feito com álgebra linear. Tudo isso é basicamente álgebra linear. Decomposição CBD, quando você vai e olha qual é a ferramenta que eles utilizam, o Netflix, a principal ferramenta do Netflix é a decomposição em CBD ou a decomposição em valores singulares. Então, você é catalogado como um vector, ele compara vetores, que são pessoas, e ele faz a recomendação. É o mesmo exemplo que eu falei do Spotify. Se eu gosto de uma coisa e a Cristina gosta da outra, então se a gente tem gostos parecidos, ele vai a tentar fazer recomendações das coisas que eu gosto para a Cristina e das coisas que a Cristina gosta para mim. Então, é uma forma dele manter você ligado na plataforma. Então, com certeza, sim. O Maurício, ele disse, ótima palestra. Se você tivesse um livro introdutório para indicar no assunto de modelagem, qual seria? Assunto de modelagem. Olha, deixa eu procurar aqui. Tem um livro aqui, foi um dos primeiros, né, que eu comecei a ler e fiquei apaixonado. Eu gosto muito da parte da biomedicina, né? Então, dependendo do seu gosto, né? O que atrapou para mim foi um livro de... deixa eu procurar aqui. Modeling Life. Então, tem um livro acho que é da Springer, tá aqui, né? Tô compartilhando a minha tela, é verdade, tá aqui. Modeling Life é o livro The Mathematics of Biological Systems, da Springer. Então, aí tem muitas aplicações legais, mais relacionadas com a parte de biologia, né? Então, acho que é um livro introdutório, ele não tem muita... talvez não tenha muita profundidade em matemática, mas ele fala como utilizar as equações diferenciais ordinárias, né, para modelizar certos processos, né, coisas que estão mudando no tempo. Então aí você pode modelizar muita coisa. Então esse acho que seria a minha recomendação como livro introdutório. Temos outra pergunta. O Thiago, ele diz, no final de 2020 foi assinada por matemáticos de várias universidades uma carta aberta, o boicote à criação de modelos de reconhecimento facial. Qual a opinião do professor? Olha, é que no meu caso, né,
eu não fico, talvez é o problema, né? Mas eu não fico pensando sobre as repercussões sociais, talvez, que pode ter esse tipo de reconhecimento facial, ou sobre as repercussões econômicas, religiosas, ou esse tipo de coisas. Agora, se você pergunta para mim, para a matemática por trás disso, eu acho que é muito legal. Né? Então, desse ponto de vista, eu como pesquisador, como matemático, eu sou a favor do estudo de qualquer ferramenta matemática. Agora, o problema é como você utiliza essa ferramenta. Né? É o mesmo negócio da bomba atômica, né? Toda a ciência que você tem por trás disso é uma beleza. Agora, que você pegue isso para depois matar um monte de gente, aí é outra coisa, né? Mas eu, como pesquisador, eu sou totalmente a favor de qualquer avanço científico, sempre que seja utilizado do jeito certo. E aí você entra em outra discussão filosófica, que significa ser utilizado do jeito certo, né? Então, aí, não sei. Claro, existen varios ejemplos clásicos, ¿no? Por ejemplo, Abdul Salam, ¿no? Que a toda a teoria que ele criou, né, em Paquistão, depois foi usada para criar bombas e ele rejeitou isso e aí foi expulso do seu próprio país, né? Isso. Então, tem muita discussão para isso. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui da Alessandra. Ela diz, seria possível, em relação ao Covid-19, fazer a modelagem de vacinas, remédios, origem, modelagem de estatística no futuro desta pandemia? Então, isso já está sendo feito e tem sido feito a modelagem estatística para a pandemia, só que, infelizmente, muitas as pessoas, né, que ficam no governo não utilizam essas ferramentas, alguns governos, outros têm uma aceitação um pouco maior, né, para a tecnologia. Mas, mesmo aqui no Brasil, tem pesquisadores fazendo muito trabalho sobre como você deve administrar as vacinas. E isso é feito com modelagem estatística, utilizando também otimização, utilizando muita coisa. Esse é um problema agora que estava sendo muito estudado, né? Qual que era a melhor forma de administrar as vacinas? Será que é melhor como a gente fez aqui no Brasil? A resposta é não. E como foi feito no mundo, né? Que é você pegar as pessoas maiores, né? Então, infelizmente, no coração, a gente quer, eu tenho meus pais aqui, né? Eu queria que meus pais recebessem a vacina no primeiro lugar. Mas quando você olha a modelagem, você chega na conclusão que esse não é o jeito de fazer. E você pode procurar nos estudos que foram feitos na USP São Carlos, na USP São Paulo, onde eles fazem um estudo de como deve se aplicar a vacina para ter rapidamente o que chama-se a proteção de rebanho, né? Então, não é do jeito que a gente está fazendo aqui, nem que está fazendo no mundo. Mesmo que só que às vezes é difícil, né? Você separar a parte emocional, né? Do que dá certo, né? Então, sim, tem muita coisa. Agora, sobre a elaboração da vacina, eu acho que é difícil, né? Você modelar qual que é o efeito que a vacina vai ter, né? Mas você pode acoplar o efeito da vacina com a predição do espalhamento da doença, que é o que tem sido feito por muitos modelos matemáticos, né? Talvez você tenha escutado falar do modelo SEER, que é infectados, suscetíveis, recuperados. Então, nessas equações diferenciais ordinárias, você pode acoplar uma população que está recebendo a vacina e você vê como é que é o comportamento geral da população. Agora, de você fazer o desenho da vacina a partir só da modelagem, eu acho que não, né? A gente acho que não seria possível, mas posso estar enganado, né? A Alessandra fez outra pergunta e ela disse que em relação ao aquecimento global e outros eventos, furacão, terremoto, temperatura, etc., tem como fazer esta modelagem? Sim, e de fato é feita, né? Que a modelagem do clima, geralmente, né? De fato, quando você olha a previsão do tempo,
Isso é feito por modelagem, são as equações de Euler, calculadas geralmente por meio de algumas medições locais e fazendo uma extrapolação. Então, quando você vai e olha a predição do tempo, isso é feito com equações e com modelagem matemática. Então, assim como você pode modelar o tempo num intervalo de tempo pequeno, o que você faz é aumentar a sua escala, né? E você pode, é por isso que a gente faz as predições, né? Que talvez você tenha olhado, de aqui a, sei lá, a 50 anos, pode acontecer tal coisa se a gente continua com o padrão de comportamento de agora. E é basicamente você pegar esses modelos que são utilizados agora para o comportamento do clima e você extrapolar para depois. Então, se é feito no dia a dia, cada vez que você olha no seu celular e você pega o comportamento do clima, isso é uma modelagem, isso é uma equação, é a equação de Euler resolvida com um monte de dados, né, que essas companhias utilizam, né, com sensores e tudo isso. Nesse caso, por exemplo, da predição do clima, também pode fazer predição a curto prazo, não a longo prazo, né? Sim, também pela sensibilidade das condições iniciais, né? Certo. Então, geralmente, quando a gente olha no celular, você tem a simulação a curto prazo, né? Que é aquela que fala em 10 dias vai acontecer tal coisa, em 5 dias, em 3 horas vai acontecer tal coisa, né? Então, tudo isso é feito por equações, né? E por o machine learning, né? Porque não é só resolver a equação, porque você precisa fazer muito rápido, eles atualizam e tem estatística dentro do meio. O negócio do clima é bem complexo, a modelização, né, desse tipo de fenômenos. O Roberto pode abrir o microfone. Olá, gente, boa tarde mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Elias em relação à confiabilidade do modelo, né? O próprio professor ele citou na sua palestra situações em que pessoas propuseram modelos que, à sua época, foram aceitos, mas que depois verificaram que não eram tão adequados e precisaram ser melhorados. Essa melhoria veio em função do avanço tecnológico, dos instrumentos de medição, ou o avanço da própria teoria, em que você entende aquele fenômeno que está sendo modelado, né? Mas o que eu gostaria de saber, né, e a título também de que os alunos possam compreender isto, quando é que a ciência pode chegar e bater o martelo, dizer, este modelo aqui, ele realmente é a realidade, né? Ou nunca podemos dizer que ele é a realidade, mas estabeleceremos um delta, uma variação padrão aceitável. Tá. Então, geralmente, uma parte muito importante, né, da modelagem é a validação do seu modelo, né, que acho que é a direção do que o Roberto está perguntando. Né? Então, no caso do trabalho que eu faço, né, que é em biomedicina, a gente compara com dados experimentais. Né? Então, quando eu mostro para vocês, por exemplo, eu mostrei o caso do stent. Como é que a gente sabe que esse conjunto de equações, tal, eles estão descrevendo a realidade? Como que você sabe que você tem o comportamento descritivo certo? A gente pega dados experimentais, né? No caso particular do stent, a gente pega experimentos feitos em porcos. Né? Nos humanos, é muito difícil você fazer experimentos de medicina. Né? Não dá para fazer em pessoas vivas por uma grande quantidade de problemas éticos. Né? Então, geralmente é feito em animais, então, no caso do stent, é feito em porcos. A gente compara o nosso modelo com os dados experimentais chegando de porcos e a gente determina, né, que o comportamento, tanto qualitativo como quantitativo, por exemplo, da concentração de droga na artéria, na parede arterial, tem um comportamento certo. Então, você aí chega, você não pode falar, eu estou 100% seguro que o meu modelo está certo, mas você fala, olha, esse modelo aqui, com essas premissas simplificadas, ele consegue descrever o comportamento do jeito certo. Então, a nossa
hipótese é que ele está bem validado. Então, cada modelo, você nunca pode, eu acho que não vai ter um ponto onde você consegue dizer que o modelo descreve 100% a realidade, né? Porque a gente sempre faz um conjunto de suposições, de simplificações, porque a nossa natureza ela é muito complexa, então a gente não pode, um processo de difusão, mesmo que ele seja simples, você não pode considerar todas as coisas que estão acontecendo a nível macro e a nível micro, né? Então a gente sempre faz um conjunto de simplificações e você tenta descrever do melhor jeito possível esse comportamento. Então aí quando a gente valida, então, uma parte importante é a validação por dados experimentais, né? Então a gente sempre compara com o que dá para comparar. No caso dos implantes intraoculares, a gente compara com experimentos feitos em coelhos, né? O olho do coelho é o mais parecido ao olho humano. Então, aí a gente tem essa comparação. E no caso do escoamento do sangue, dos aneurismas, esse tipo de coisas, é por isso que a gente sempre procura trabalhar com médicos, né? Porque eles mantêm essa conexão, né, entre a matemática e a realidade. Porque às vezes a gente fica viajando, né, fazendo coisas que talvez não descrevem a realidade do jeito certo. Então, mesmo que a gente não tenha 100% certeza de que está tudo acorde, a gente tenta aproximar o maior possível. Ótimo. Só mais um adendo, professor, em relação a, no caso de coisas que a gente não pode checar, né, com dados experimentais, como é que o pessoal, por exemplo, né, aquela situação da idade da Terra, que a gente não pode voltar no passado para chegar lá e checar. Aí como é que a ciência bate o martelo em relação a isso, a esse tipo de caso? Acho que é um consenso geral, né? Se você conseguir convencer a todo mundo de que o que você fez está certo, então tudo bem, né? Afortunadamente a ciência, talvez falando filosoficamente, a gente não fica cerrado, né? Não fica fechado à ideia de que não tem espaço para correção. E você vê isso acontecendo todo o tempo, né? Tem acontecido agora com o Covid, né? Com o negócio das vacinas e com tudo, de que a ciência, né? A gente acha que uma coisa acontece, mas se você chega na conclusão de que estava errado, você corrige e muda. Então, acho que isso é uma parte importante da ciência. Então, talvez tenha um consenso, né, sobre alguma coisa, mas se tem alguém que tem uma teoria melhor, que consiga conversar as pessoas, que faz mais sentido, que tem um conjunto de coisas que conseguem você mudar de opinião, você muda, né? Então, esse tipo de casos tem a ver com o consenso, né, dos especialistas sobre as coisas. Que eu acho positivo, né? Não ficar você fechado, que você tá no certo todo o tempo, né? Você acredita que está no certo, mas você fica aberto a mudar. Sim, isso é importante também, né? E é importante também que as pessoas que vão questionar, elas tenham um bom senso de tentar entender, né? Para a gente chegar num outro extremo, né? E ver pessoas, por exemplo, questionando se a Terra é redonda, essas coisas, né? Aí, sim, claro. Aí já, sim, claro. Mas obrigado pela resposta, Elias. Tá, obrigado. Tem alguma outra pergunta ou comentário? Para completar essa dúvida de Roberto agora, então, quando a gente não consegue partir de dados que a gente já conhece, um comportamento para poder modelar, a forma de validar, de afirmar que o nosso modelo é válido, é se todo o processo até então está correto. É isso? Sim, então o que você pode fazer a estratégia de divide and conquer, né? Dividir e conquistar, que se cada pequena parte do meu modelo faz sentido, eu vou acreditar que o todo faz sentido. Então, tem alguns modelos, eu tenho trabalhado, né, às vezes, que a gente não tem dados experimentais, acontece muito na biomedicina, né, mas eu sei que a minha equação de difusão, ela está certa. Eu sei que a minha equação
de o escoamento do sangue está certo. Eu sei que esse termo representa, de fato, a degradação de alguma coisa. Quando eu junto tudo, eu acho que o meu modelo está certo, né? Porque eu sei que cada parte por separado ela está fazendo o que tem de fazer. Então, é basicamente isso. O Abel levantou a mão. Pode abrir o microfone, Abel. Acho que foi um... foi um erro. Pronto. Tem mais alguma pergunta ou comentário, pessoal? Aqui tem vários comentários no chat, parabenizando pela palestra, muito interessante o assunto. Então, o pessoal ficou bem contente com... aqui tem uma pergunta. A Júlia, boa tarde, professora. A modelagem de neurônios para aplicação em inteligência artificial é realmente válida? Se sim, os resultados dessa IA não seriam mais previsíveis que o desejado, por exemplo, em uma tomada de decisão? Olha, eu não tenho ideia. Aí eu sou totalmente ignorante. Eu não sei como funciona a modelagem de neurônios em inteligência artificial. Eu sei que aí tem muita álgebra linear, né? A parte que é feita com inteligência artificial e machine learning e tudo isso, mineração de dados, tudo isso é álgebra linear, só que eu não sei o que é feito aí, como é que é utilizado para a toma de decisões. Eu sei que tem algumas ferramentas de álgebra linear que são utilizadas e de estatística, né, para você treinar a sua rede, fazer muita coisa, mas eu não sei, aí não tenho ideia. Alguma outra pergunta, pessoal? E em relação ao poder computacional que você precisa para fazer aquelas simulações? É muito o custo que você precisa? Tá, então, geralmente, como eu não entrei muito em detalhe, né, sobre como a gente faz as simulações, o que a gente faz é quebrar os domínios geométricos. Né? Por exemplo, no caso do stent, a gente tem diferentes subgeometrias. Você tem o stent, você tem a parede arterial e você tem o lumen, onde você tem o escoamento do sangue. Então, o que a gente tenta fazer é poupar custo computacional para poder fazer em computadores normais. Para isso, a gente utiliza, separa os domínios de forma matemática, né? Utilizando depois algum tipo de acoplamento, onde você então resolve cada matriz de cada sistema por separado. Então, você fica com matrizes mais pequenas, e aí dá para utilizar um computador, não é um computador qualquer, mas um computador que não seja o supercomputador da NASA, né? Porque eu não tenho acesso a esse tipo de computadores, né? Então, uma parte muito importante do trabalho que eu faço é isso também, é a parte do custo computacional, manter o custo computacional de forma que dê para fazer no computador. E esse é um dos problemas, um grande problema, daquelas simulações que eu mostrei para aneurismas. Uma parte do trabalho que é feito pelos pesquisadores que fazem isso, é tentar poupar o custo computacional, porque uma simulação dessas para aneurisma demora uma semana, né? O seu computador fica rodando uma semana. Então, o médico não tem uma semana de tempo para ele olhar a simulação e tomar a decisão para a cirurgia. Então, além da a gente já sabe quais são as equações que modeliza. O trabalho matemático de análise numérico para esse tipo de problemas é diminuir o custo computacional, fazendo certas simplificações para cada vez ir fazendo simulações que sejam mais rápidas, que dê para fazer na hora. Então, isso é uma parte muito importante do trabalho que a gente faz.
Obrigada, Elias. Tá. Se não tiver mais perguntas, eu acho que podemos agradecer o Elias. Muito obrigada por aceitar o convite. Foi uma ótima palestra. E vamos agradecer, então, Elias. E não esqueçam de assinar a lista de presença, pessoal que gostaria de ter o certificado. Se a Cristina conseguiu tirar alguma foto aí do pessoal. Sim, o pessoal. Eu acho que pode parar a gravação. Vamos. Pronto, vou interromper a gravação. E podemos pedir para o pessoal abrir